Localizada no bairro Alto da Rua 15, o prédio da reitoria da Universidade Federal do Paraná é cenário de uma série de contos macabros, começando pela construção do edifício. Sabe aquelas pastilhas roxas que revestem parte da estrutura externa do imóvel? Reza a lenda que aquelas pastilhas acabaram lá por engano, e que seu destino original seria a capela mortuária de um coronel do Nordeste. A segunda lenda difundida conta a história de um aluno que na década de 80 teria se envolvido amorosamente com uma de suas professoras. Temendo uma possível vingança do marido, a docente decidiu terminar a relação com o jovem, que, inconformado, se jogou do 11º andar do prédio. Logo, boatos que o espírito do rapaz rondasse o edifício começaram a se espalhar. E em 2005, a morte misteriosa de outro aluno provocou calafrios entre os conhecedores da lenda. Sem apresentar nenhum comportamento atípico, o estudante da história se jogou também da janela do mesmo andar. E segundo pessoas próximas a ele, teriam afirmado que, enquanto vivo, o rapaz relatou ter conversado com um garoto que havia se jogado do mesmo local há muitos anos atrás. Caso semelhante aconteceu em 2012, quando uma moça também acabou caindo do prédio. Parece que na época ela também teria afirmado escutar vozes no local. Assombrada também seria a biblioteca da reitoria, onde, segundo a lenda, o espírito de uma bela estudante ruiva ajudou alguns alunos a encontrarem livro entre os corredores. A jovem teria morrido na década de 70, depois de cair no fosso do elevador do prédio. Realmente, estudar nessa faculdade não é para os fracos de coração. Essa lenda urbana é genuinamente curitibana e conta a história de um condomínio assombrado na região central, próximo à Praça Osório. O condomínio Maison Blanche tem muita coisa em seu passado. Além de ser um prédio parcialmente histórico, foi palco de muitas tragédias, tanto é que hoje em dia tem a fama de ser assombrado. Nos anos 30, o local onde hoje é o edifício era um cinema chamado Cine Curitiba. Dizem que um dia, uma senhora casada entrou com seu amante dentro deste cinema, e o marido traído acabou descobrindo. Então, bem no meio da sessão, o esposo entrou no cinema e esfaqueou sua mulher, que acabou morrendo na hora. E desde aquela época em diante, surgiu a história de que o espírito da moça assombrava o cinema. Por isto, no final dos anos 30, o local precisou ser demolido, e lá foi construído o edifício Maison Blanche. Entre os corredores e escadarias desse imponente edifício, vagam espíritos e almas perturbadas. E segundo a escritora Luciana Malon, uma das moradoras do prédio que se autodenominava bruxa, tinha o hábito de lavar o corredor onde ficava seu apartamento com água e sal grosso, para que assim os fantasmas se mantivessem afastados. Nos anos 80, num dos apartamentos desse edifício morava um casal. Certo dia, o homem fez um seguro de vida num valor altíssimo para sua esposa. Depois de algum tempo, ele convidou sua mulher para passar as férias numa chácara em São José dos Pinhais, em que tinha alugado. Porém, quem levaria o casal até a chácara seria um motorista que a moça nunca viu em sua vida. No meio da estrada, o chofer simplesmente atirou na mulher, que faleceu na hora. E logo depois, seu esposo, que tinha uma arma escondida na cintura, deu um tiro no motorista. Na realidade, tudo era um plano que o marido planejou para receber o seguro pela morte da esposa. Ele deu um tiro no comparsa para simular um assalto. Segundo contam, depois de receber o dinheiro, o sujeito nunca mais pisou no edifício Maison Blanche. Em 2008, um terrível infanticídio também teria ligação com os estranhos fenômenos paranormais do edifício. Na ocasião,
uma auxiliar de enfermagem de 41 anos jogou o próprio bebê de apenas 8 meses da janela do 6º andar do prédio. Conforme vizinhos teriam relatado, a mulher sofria de transtornos psiquiátricos e dizia ver e ouvir espíritos no prédio. E quando você acha que acabou, o edifício segue com suas histórias, e essa um pouco mais recente. Uma senhora encontrou um apartamento perfeito para suas condições no edifício, com uma sala ampla, um quarto, uma cozinha e um banheiro. Um local ideal para uma mulher solteira. Porém, o apartamento foi comprado por um preço muito abaixo do mercado, pois anteriormente ele pertencia a um homem que deu de presente a sua amante, e ambos morreram no banheiro graças a um vazamento de gás. E não demorou muito para outra coisa sinistra acontecer. Essa senhora teria passado mal no mesmo banheiro, teve um AVC e faleceu poucos dias depois. E histórias como essas fazem do edifício um dos locais mais assombrados do estado. No século XIX, navios cheios de italianos atracaram em Paranaguá, no litoral do Paraná. A maioria dos imigrantes foi para Curitiba trabalhar na lavoura. Assim, parte deles montou um bairro chamado Santa Felicidade. Havia uma moça chamada Constantina e sua mãe, Dona Lola. Dona Lola sempre falava para a filha: "Você precisa se preparar para a feitiçaria. Afinal, o selo de estrela bruxa é de descendência italiana. Nunca esqueça, ninguém se torna uma estrela, pois isso precisa ser um dom de nascença, e este é seu destino. Porque o castigo de uma estrela que nega seu dom é ser moça de dia e se transformar em idosa à noite." Constantina não queria ser uma feiticeira, pois achava que uma bruxa era coisa do mal. No entanto, ela falava com os falecidos em sonhos sobrenaturais, tinha premonições e muita vontade de curar as pessoas. Mas quando sua mãe a convidava para ir ao cemitério para aprender rituais, a garota sempre torcia o nariz. Certa noite, Dona Lola levou a filha ao cemitério para arrancar defuntos dos túmulos. Constantina ficou tão assustada que saiu correndo e fugiu de sua casa. A menina andou tanto que acabou chegando a um lugar que hoje é chamado de Campo Largo, localizado na região metropolitana de Curitiba. Na floresta, ela encontrou uma casinha abandonada, onde descobriu ervas que curam. Naquele dia, ela socorreu uma idosa que havia quebrado o braço com chás e orações. A partir daí, os moradores da região começaram a frequentar a casa de Constantina. Porém, sempre que alguém chegava à casa à noite, não via a presença da menina, mas sim de uma idosa que sempre afirmava que a garotinha havia saído. As pessoas também notaram que quando procuravam Constantina durante o dia, a menina sempre estava lá. Mas não havia nem rastro da idosa na casa. Certo dia, por volta das 8 horas, um menino chamado Zé foi buscar ajuda de Constantina para sua mãe que estava doente. E quando colocou a cabeça na janela, viu a garotinha se transformando em uma velha. O menino, muito assustado, saiu correndo e espalhou para todos naquela região. Os moradores apavorados foram até a floresta para matar a bruxa. Ela conseguiu correr da casa e se esconder no declive. Sua moradia foi toda incendiada e Constantina passou a assombrar o local, se escondendo de dia e matando quem passava pela floresta durante tarde da noite. A Casa Hoffmann, que fica no centro histórico de Curitiba, no Largo da Ordem, foi construída em 1890. Inicialmente, era uma tecelagem pertencente a uma família alemã que veio se estabelecer no Brasil. Depois de anos,
o prédio histórico virou uma escola de dança pertencente à prefeitura de Curitiba. E naquele local, no início dos anos 2000, morreu uma bailarina chamada Patrícia. No centro de Curitiba, morava um jovem cadeirante chamado Pedrinho, que sempre passava por ali com seus cuidadores. Ele via a bailarina, ainda viva, dançando em uma das janelas altas do prédio. E com o tempo, acabou se apaixonando por ela. Todas as tardes, ele pedia para seus cuidadores que o levassem lá no mesmo horário. Patrícia, na época, estava muito doente, pois meses antes havia sido diagnosticada com câncer. Um dia, enquanto dançava, desmaiou e acabou morrendo dentro da escola. Pedrinho nunca mais viu sua amada e acabou entrando em depressão. Até que em uma noite sonhou com a bailarina o chamando. Se levantou escondido dos cuidadores, pegou a cadeira e foi para a casa Hoffman já de madrugada. A porta estava aberta e a bailarina logo saltou para a calçada, convidando o jovem a dançar com ela naquela madrugada. Pedrinho respondeu que não podia, pois não andava. Foi quando o espírito da bailarina deu a mão para o rapaz. Ele se levantou de sua cadeira e os dois dançaram até as 3 horas, como se nenhuma deficiência o rapaz tivesse. E em todas as noites de luar, os dois repetiam o mesmo ritual, sempre às 3 horas da manhã. E isso, na época, acabou chamando a atenção de muitos que passavam por lá. Até o dia em que Pedrinho desmaiou no meio de uma dança e também acabou falecendo. Os espíritos dos dois deram as mãos e seguiram rumo ao céu. Diz a lenda que a bailarina ainda mora na casa Hoffman. E sempre que há uma aluna com dificuldade de algum passo, a professora está lá para ajudar. Quando os alunos vão agradecer, nunca encontram a tal bailarina na escola. Há poucos detalhes sobre a morte da bailarina Patrícia. Já as danças com o cadeirante Pedrinho foram vistas por muitas pessoas nas madrugadas de Curitiba. Conta a lenda que o fato relatado aconteceu em uma noite de sexta-feira, durante a Quaresma, um período de 40 dias considerado por católicos como uma época de reflexão e penitência. No Clube Floresta, em São Cristóvão, as pessoas começaram a chegar para uma noite animada de baile. O local era um ponto tradicional para o encontro de jovens em busca de diversão e de paquera. Na noite em questão, o clube estava cheio. Era uma noite fria, nublada e sem luz do luar. Já após algumas horas de festa, um belo rapaz, desconhecido dos demais participantes da festa, chega ao clube trajando um sobretudo preto, combinando com o resto de suas vestes. Loiro e de olhos azuis, o moço de feições tranquilas e charmosas logo encontrou sua primeira companheira de dança. As mulheres, impressionadas com o belo rapaz, faziam fila para dançar com ele. A cada nova música, uma nova parceira encontrava os braços do forasteiro. Mas foi somente em sua 7ª dança que o homem encontrou sua parceira perfeita. Empolgado, o casal rodopiava pelo salão. A jovem, feliz por estar tendo toda a atenção do belo homem, começa a acariciar as costas de seu parceiro. Neste momento, o relógio no pulso do rapaz aponta que a meia-noite havia chegado. Ao mesmo tempo, a mulher sente algo estranho próximo à cintura do jovem. Ao ver do que se tratava, ficou espantada com o que viu, pois era um rabo. Visivelmente muito assustada, a mulher começa a gritar e atrair a atenção dos demais presentes que estavam no salão. E não demorou muito para que o público percebesse também que os pés do homem havia dado lugar a cascos de cavalo. Neste momento, a confusão foi instaurada e todos os presentes só conseguiam pensar em uma justificativa para que o diabo tivesse invadido a festa.
Percebendo que os outros homens presentes começaram a cercá-lo, o rapaz, ou o diabo, correu em direção à saída. Mas logo foi impedido de deixar o clube. Completamente enfurecido, ele começou a dar coices na porta que havia sido trancada, e depois de algumas fortes pancadas, conseguiu destruí-la, seguindo seu caminho livre para fugir, deixando para trás apenas as marcas de seu casco no chão. A história de que o homem era de fato um demônio nunca foi confirmada, mas parte da população afirma até hoje que durante a quaresma o rapaz pode ser avistado nos arredores do prédio. O Asa teve sua construção concluída em 1954 e foi o primeiro edifício comercial e residencial da cidade, com 413 unidades. Por dia, circulam pelo prédio cerca de 4.000 pessoas. A planta original se perdeu e há controvérsia sobre quem foi o arquiteto responsável pela construção. Mas dentro do edifício, por seus corredores, salas e até mesmo elevadores, quem predomina é a noiva loira do Asa. Uma mulher que havia se jogado do último andar depois de ter sido abandonada no altar. Quando seu corpo caiu, seu vestido branco logo se transformou em vermelho. E a noiva virou uma das mais conhecidas histórias de assombração do edifício. Juram que seu espírito pode ser visto entre os andares da construção. Mas a história mais macabra do edifício não vem apenas de lendas. Os jornais pouco falam dessas quedas, mas elas ocorrem. Acredita-se que notícias de suicídio encorajam novos suicidas. E devido a isso, tentam manter a maioria dessas ocorrências em sigilo. Mas em 2005, o jornal Paraná Online relatou o suicídio de uma jovem de 20 anos. Já as outras mortes soam mais como lendas por causa da ausência de registros públicos sobre as circunstâncias e a identidade dos que lá passaram e pularam. Moradores e funcionários falam da moça da copiadora, do paciente psiquiátrico, mas tudo de maneira muito vaga. Mas muitos visitantes já dizem ter visto a noiva de vestido vermelho, aguardando o elevador chegar. E você, já conhecia essas lendas? Me deixe saber nos comentários qual foi a que mais chamou sua atenção. Por hoje é só, mas nos vemos em breve, no próximo vídeo.